Olá, amados, graça e paz, sejam bem-vindos ao meu canal Café com Deus. Nesta manhã, nós iremos meditar sobre uma doutrina muito importante, uma doutrina muito discutida ao longo dos séculos, né? E que até hoje é discutida nas salas de seminário, em escola bíblica dominical. Enfim, é um assunto de extrema importância, um assunto que muitas vezes é mal compreendido, mal interpretado, e por conta dessa interpretação errada dessa doutrina, por conta do entendimento errado e equivocado dessa doutrina, muitos acabam até mesmo cometendo erros grotescos concernente ao texto bíblico. Tá? Então, rapidamente aqui, nós vamos tratar sobre eleição, ou predestinação. O que é eleição? O que é predestinação? Será que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo? Será que Deus olhou para o futuro e conheceu aqueles que iriam crer e assim os predestinou? Tá? Será que uma vez que eu sou predestinado, uma vez para a salvação, eu vou viver a vida que eu quero, eu vou viver da maneira que eu quiser? Então são esses aspectos relacionados à predestinação, eleição, que nós vamos tratar nessa manhã rapidamente aqui com vocês. E o texto que eu quero me embasar aqui é na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo do 3 ao 7, tá? Que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor de sua glória e de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, esse aí, basicamente, é o texto, que nós vamos rapidamente aqui falar para os irmãos. O apóstolo Paulo está escrevendo aqui a carta aos Efésios. Ele não está na cidade de Éfeso quando escreve, ele está preso em Roma. E de Roma ele escreve a primeira carta aos Efésios. A carta aos Efésios ela deveria ser uma carta circular, que deveria ser lida nas igrejas ali da região. Então ela foi lida primeiro na igreja de Éfeso, por isso a denominada aí Carta aos Efésios. Bom, mas vamos lá. Qual é a importância dessa doutrina? É importante dizer que essa doutrina não é uma doutrina nova, tá? Essa doutrina é uma doutrina bíblica, uma doutrina extremamente bíblica, é uma doutrina que está embasada, enraizada nas Escrituras Sagradas, tá? Então você não pode dizer que a doutrina da eleição ou da predestinação é uma doutrina de demônios, tá? Não é. A doutrina da eleição e predestinação é uma doutrina extremamente bíblica. Você vai encontrá-la de Gênesis a Apocalipse. Você lê cuidadosamente a Bíblia, ok? Você pode dizer que não entende, como diz o reverendo Augusto Nicodemos. Você pode dizer, eu não entendo essa doutrina. Aí tudo bem. Agora dizer que ela é antibíblica, você está cometendo um equívoco, porque ela está recheada nas páginas das Escrituras Sagradas. Bom, vamos lá. Eu vou rapidamente aqui, porque para a gente ter um tempo bom aí para falar. Bom, em primeiro lugar, o texto começa dizendo, no versículo 4, que ele nos escolheu nele. Ele quem? Deus. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Tá? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Bom, o primeiro aspecto aqui da predestinação, da eleição, é que ele nos escolheu para alguma coisa.
ok? Então aqui a gente já joga por terra o pensamento de muitos que acham que a predestinação é aquela escolha que Deus faz e Deus deixa os seus escolhidos viver a vida que quer, já que são predestinados para a salvação, que são eleitos para a salvação. No final de tudo, eles podem fazer o que quiserem, que eles são predestinados, ou seja, eles não vão se perder. Tá? Esse é um pensamento equivocado. Por quê? Porque não é isso que as Escrituras ensinam acerca da eleição e predestinação. Deus, o texto está claro aqui que ele nos predestinou para alguma coisa, existe um propósito por trás da escolha. Deus nos escolheu para sermos, aí o versículo continua, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Ok? Então, se você... Aqui a gente já deixa claro que todos os eleitos, todos os salvos em Cristo Jesus, eles não vivem a vida que quer. Até porque eles não comandam a sua própria vida, porque a nossa vida está nas mãos do soberano Deus. Ok? A Paulo aos Filipenses diz que é Deus quem opera em nós, tanto querer quanto realizar ou o efetuar. Então não existe a ideia de que uma vez salvo você pode fazer o que você quiser, que você não vai se perder. Isso não é bíblico e quem pensa assim nunca foi salvo, precisa nascer de novo. Então Deus, em primeiro lugar, nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis. O segundo aspecto é que a predestinação ela foi feita em Cristo Jesus. Veja comigo o versículo 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então a nossa eleição, a nossa predestinação foi feita em Cristo, ok? Foi por intermédio de Cristo, por intermédio do sangue de Cristo, por intermédio do sacrifício de Cristo, que nós fomos justificados. Ok? Foi em Cristo. Cristo, ele morreu, ou melhor, a eleição, a escolha, a predestinação foi feita antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse criado. E Apocalipse diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Então a eleição foi em Cristo, tá? Deus ele não foi pego de surpresa na eternidade, ou melhor, Deus ele não foi pego de surpresa ao criar o homem. Quando o homem pecou, quando Adão e Eva pecaram lá no jardim, Deus não colocou a mão na cabeça e dizia agora, o que eu vou fazer? Ok? Já existia um plano traçado, já existia um plano realizado por Deus na eternidade. E esse plano era plano da redenção. Então Jesus Cristo, ele foi morto antes da fundação do mundo. A nossa redenção, o plano da nossa redenção foi feito antes da fundação do mundo. Ela se concretiza há 2000 anos atrás com a morte de Cristo para se cumprir os decretos de Deus. Então, a nossa salvação está em Cristo e ela foi decretada antes da fundação do mundo, tá? Isso nós chamamos isso de soberania de Deus, ok? Então esse é o segundo aspecto, que a nossa predestinação ela foi feita em Cristo Jesus. Bom, terceiro aspecto da nossa eleição ou predestinação, ela é uma eleição pessoal e não coletiva. Deus ele escolheu indivíduos. Há quem defenda que ele escolheu a igreja, um grupo. Se você olhar para as páginas, tá, do Antigo Testamento, em Gênesis, por exemplo, ele chamou um homem chamado Abraão, ok? E deste homem chamado Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Porém, Deus ele escolhe indivíduos. A eleição ela é pessoal, ela é individual. Ok? Está aí no versículo 4. Olha, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Paulo está dizendo que cada um dos cristãos de Éfeso, da cidade de Éfeso, da igreja de Éfeso, cada um deles foram escolhidos, predestinados individualmente, pessoalmente por Deus. Ok? O terceiro aspecto, a eleição ou predestinação é um ato da vontade livre e soberana de Deus. Deus ele é soberano, não há nada em nós
que Deus olhasse, ou Deus não viu nada de bom na raça humana para que assim ele nos escolhesse. Não, a eleição ou predestinação foi feita na eternidade baseado na soberania de Deus. Como eu falei logo atrás aqui, Deus ele não foi pego de surpresa. Ok? Ele não foi pego de surpresa. Deus ele não tinha um plano B. Se o homem pecasse, o plano B estava em ação. Não. O plano da redenção já estava traçado. Os decretos de Deus já estavam feitos, realizados. Tá? Se você entender a soberania de Deus, tá? Estudar cuidadosamente a soberania de Deus, você há de entender. Pasmem vocês hão de entender que Deus decretou até mesmo a queda, porque Ele é soberano, Ele é livre para fazer o que Ele quiser, o que lhe apraz. Tá? Não tem como nós questionarmos a Deus os seus feitos, Ele é livre, Ele é soberano. E baseado nessa soberania, ok? Deus ele não viu como alguns pensam. Então a predestinação foi baseada na soberania e não na presciência. Deus ele não olhou para o futuro e viu quem ia crer. Se fosse assim, isso deixaria de ser a graça, porque graça é um favor imerecido que nós não merecemos, mas precisamos. E pela graça nós fomos salvos por intermédio da fé. Então Deus ele não olha para o futuro e vê quem vai crer, como que vê alguma coisa boa no homem, isso aqui vai crer, ele é bom, então eu vou predestinar. Não, foi antes da fundação do mundo, antes que o homem fosse criado, Deus já havia escolhido os seus para a vida eterna. Por quê? Porque Deus ele é soberano. O quarto aspecto aqui é que a eleição ela é graciosa e incondicional. Tá? A nossa salvação, a nossa redenção, ela não depende do ser humano, ela não parte de nós, ela não depende daquilo que você faz. Jesus, as Escrituras dizem no Antigo Testamento, a saber, no livro do profeta Isaías, se não me falha a memória, que as nossas obras perante Deus, ela é como trapo de imundícia. Ou seja, não serve para nada. As obras não salvam. As obras evidenciam que nós somos salvos. Ok? As obras não levam ninguém para o céu. As obras evidenciam que Cristo nos resgatou do lamaçal do pecado. Ok? Não há nada em nós. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, citando o salmista, dizendo: não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se corromperam, a sua mente foi corrompida, a sua vontade foi corrompida. Quando ele diz, não há ninguém que entenda a mente corrompida, não há ninguém quem busque vontade corrompida, não há ninguém que agrade a Deus, não há ninguém que busque a Deus. Por quê? Porque o pecado corrompeu toda a nossa natureza. De fato, Paulo fala aos Efésios capítulo 2, no início, dizendo que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, morto é morto, morto não tem condições de se auto-ressuscitar. Tá? A regeneração, o novo nascimento, ele não depende daquilo que eu faço. A salvação não depende daquilo que eu faço. Tá? A nossa eleição, a nossa predestinação, a nossa redenção, ela é incondicional, ela não depende da condição humana, ela é única, um ato único e exclusivo da parte de Deus. Então, a eleição ela é incondicional, ok? Então isso fica claro aqui no capítulo, versículos 6 e 7, que diz assim: para louvor da glória da sua graça, olha a palavra graça aí, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olha só, a nossa eleição e predestinação foi pela graça e foi feita em Cristo Jesus. Então, meu amado, minha amada, você foi escolhido por Deus, você foi salvo, predestinado e eleito, não para viver a vida que você quiser. Você não pode pensar assim. Você foi escolhido para viver uma vida santa e irrepreensível nele em amor. E essa eleição foi feita em Cristo Jesus. Essa eleição foi pessoal e essa eleição foi incondicional. Ou seja, traduzindo, a salvação ela não vem do homem. A salvação ela é única e exclusivamente um ato soberano e livre da parte de Deus. Ok? Deus abençoe a todos vocês e que nessa manhã você possa meditar nessa palavra. Deixe o seu link aí, clique no canal, se inscreva no meu canal e Deus abençoe a todos vocês. Um abraço.